Você está ouvindo Bote a Boca no Trombone. Voltamos agora com uma entrevista e o nosso convidado de hoje é Daniel Ferreira da Fonseca, gestor de negócios, e o assunto é mercado de trabalho. Tanto que a gente comentou hoje de manhã, né? Sobre trabalho, trabalhador, sobre falta de trabalho, sobre desemprego. Sobre preparação de trabalho, né? Isso. Puxa vida. E o que fazer para conseguir um emprego, a pessoa que se forma, como montar um currículo, enfim, entrevistas. Essa é a nossa pauta, não é, Daniel? Bom dia. Essa é a nossa pauta. Bom dia, Osmar. Bom dia, Adilson. Bom dia aos nossos ouvintes, aos telespectadores, né? Um momento muito difícil no país, momento econômico, né? E com relação ao emprego, o momento está cada dia mais difícil, né? Nós estamos hoje num quadro agressivo onde as empresas estão se obrigando a cortar custos, as empresas estão se obrigando a demitir, enfim, está cada dia mais concorrido o mercado de trabalho. E dentro desse quadro, eu trouxe alguns destaques para a gente estar discutindo aqui. Um deles, que eu gostaria de colocar para todo mundo refletir a respeito, é que hoje em dia você procurar emprego não deixa de ser um trabalho. Você tem que se preparar para isso, tem que estar preparado para procurar emprego. Qual é o seu diferencial? Esse é um ponto que a gente tem que destacar. Um outro ponto é que nós, no momento que nós estamos agora, nós vamos voltar a ver aquelas filas que nós vimos antigamente nas empresas. Nós vamos voltar a ver as filas nas agências de emprego, nós vamos voltar a ver as filas na porta das empresas, das pessoas buscando uma colocação. Então, você estar preparado para a função em que você está se dispondo é o mínimo, mas já não é mais um diferencial. Então, esse seria um ponto em destaque com relação ao momento. Na realidade, não vão acabar as vagas, né? As vagas vão continuar tendo, né? Algumas empresas vão continuar contratando, mas quem elas querem contratar? Aí que está o ponto, né? O que você tem para oferecer à empresa? Exatamente. Na verdade, tem alguns pontos, algumas áreas no mercado que não deixaram de contratar, muito pelo contrário, elas estão se aquecendo. E isso a gente não pode parar de abastecer o carro, a gente não pode parar de comer, a gente não pode parar de usar uma energia elétrica, enfim. Todos esses setores ligados a essas áreas, principalmente de serviços, eles continuam aquecidos e contratando. Só que eles estão cada dia mais exigentes, eles vão exigir mais do candidato. E alguns pontos que o candidato deveria estar atento seria, primeiramente, um currículo muito bem feito. O currículo ele deve ser curto e objetivo, tá? Sem muitas delongas, né? Eu vou fazer uma parte na questão do currículo também, né? Eu tenho assistido alguns programas também que falam sobre emprego e tal, e hoje em dia, né, é justamente o que você falou, né? Seja objetivo, rápido, não precisa ter 2, 3 páginas, nada. Você né? escreve um livro ali, né? Tem gente que conta toda a história da vida dela, né? Esse é um erro muito comum. O currículo ele deve ter no máximo 2 páginas. Se a pessoa está iniciando na vida profissional, não adianta encher linguiça e querer botar um monte de coisa no currículo. Um currículo de 1 página está bem feito. Você fazendo de 2 páginas já está muito longo até. Então um currículo entre 1 a 2 páginas é o ideal. Mas principalmente manter o foco. Tem pessoas que misturam muito as experiências profissionais. Se você é bom em 2 áreas, faça um currículo para cada área. Não misture. Para você chegar na empresa, entregar o currículo e a empresa ver que você tem um objetivo. O que você está buscando está muito claro no currículo. Esse é um ponto muito importante. Um outro ponto que eu gostaria de destacar seria a questão da pessoa ter uma apresentação. Quando ela chega para uma entrevista de emprego, a primeira impressão é muito forte. Então você tem que ter tem que passar uma impressão boa. E muitos candidatos erram nesse momento, acabam perdendo o emprego por um detalhe. A entrevista é importante, né? Mas eu ainda nem cheguei na entrevista. Acho que nós estamos só na apresentação. Só na apresentação. Quando a pessoa chega na empresa, ela tem que pensar muito bem o que ela vai vestir para ir nessa entrevista. É muito comum mulheres irem com um decote muito destacado, que não é legal. A gente vive numa região de praia, então não tem necessidade de você ir numa entrevista de terno e gravata. Mas também não vá de bermuda e boné. Não vá com correntes que se destacam no caso dos homens, ou mulher com maquiagem muito forte. São detalhes que pesam na hora do recrutador decidir por você ou não. Então,
fica a dica com relação à apresentação. Essa é uma peça muito importante, a primeira impressão que você vai passar. Depois disso, a gente chega na questão da entrevista. Porque se você parar para raciocinar, você entregou um currículo bom, você teve uma boa apresentação, já foi uma parte, já é muito importante. Deu 2 passos importantes. 2 passos importantíssimos. Aí você chega na questão da entrevista. A entrevista é aquilo que eu comentei no começo, você tem que se preparar para procurar emprego. Então, antes de você ir até uma empresa, pesquise sobre ela na internet, pesquise com amigos, use a sua rede de contatos, descubra quem é a pessoa que vai te entrevistar, como ela costuma se comportar, o que a empresa está buscando. Isso são coisas muito importantes. E, por incrível que pareça, hoje em época de internet, de tecnologia, onde as pessoas têm a informação ao seu alcance, elas não usam isso a seu favor. Então, hoje, quando você chega numa empresa e você tem noção do que a empresa faz, você tem noção do que a empresa busca, você está um passo à frente com relação aos outros concorrentes. Antigamente você chegava cru, né? Lembra como não tinha essas ferramentas, né? Sim. Você sabia que tinha uma vaga para, né, tal área. Você queria aquela vaga, mas você não tinha como saber tanta coisa como se tem hoje de buscar informação da empresa, né? Para chegar mais preparado sobre isso também, né? Exatamente, você tem que chegar mais preparado. E eu vou te dizer uma coisa, hoje você estar preparado não é mais um diferencial. Hoje, quando uma pessoa vai procurar um emprego, vamos imaginar uma situação de uma empresa precisando contratar um auxiliar administrativo. Quando você chega lá na recepção para esperar o seu momento de entrevista, tem mais 5 pessoas lá esperando por aquela vaga. E todas elas sabem fazer o que elas estão se propondo. A empresa não vai chamar alguém que não sabe fazer. Então, você chegar lá e dizer, eu sou o melhor auxiliar administrativo, não faz diferença nenhuma no momento. No momento, o que o mercado busca são pessoas com diferenciais. E esse diferencial está na atitude da pessoa dentro da empresa, no trabalho em equipe que ela proporciona, o quanto ela proporciona de diferenciais no dia a dia da empresa. Uhum. Então, você ser um bom auxiliar administrativo, por exemplo, não te garante emprego. O que vai te garantir o emprego é a tua atitude é um conjunto, dia -dia. Né? É participativo. Um exatamente, participativo, proativo. Ter iniciativa, esse negócio todo, né? Fica mais fácil, eu acredito, uma entrevista para quem já trabalhou, né? Para quem já está desempregado, já tem alguma certa experiência. E o primeiro emprego, Daniel? Primeiro, aquela pessoa, nós temos as nossas universidades aqui na região que estão formando gente em todos os anos, né? Uhum. Esse é mais difícil ainda, né? A primeira oportunidade realmente é muito difícil. Mas aí tem algumas ferramentas que a pessoa pode usar para criar um diferencial no currículo, por exemplo. Geralmente, quem está procurando o primeiro emprego, algum biquinho ela já fez. Ela já ajudou, às vezes, na empresa de um familiar, ou ela já fez pesquisas acadêmicas, ela já buscou algum curso. Tudo isso pesa muito no currículo. O importante é você destacar no seu currículo o que você é bom. Se você é bom em cursos, se você fez bons cursos, destaque os cursos no seu currículo. Se você não tem uma experiência profissional larga, você não começou a trabalhar ainda, destaque as línguas que você fala, destaque os bicos que você já fez, trabalhos voluntários. Enfim, você tem que se destacar da forma que você puder. E uma sugestão que eu deixo aí para os nossos teleouvintes, né, que utilizem hoje as redes sociais. As redes sociais, não só as redes sociais internet, mas as suas redes de amizade, o seu networking. Isso pesa muito na hora de você arrumar um emprego. Então, se você tem uma boa imagem nas redes sociais, isso vai te ajudar a arrumar um emprego. Então, é importante a pessoa cuidar para não se envolver em polêmicas. O empregador, ele vai pesquisar na rede social, né? Sim. Hoje, o empregador ele faz um 360 graus antes de contratar um colaborador. O empresário não vai colocar hoje dentro da empresa dele uma pessoa em que ele não confia ou que ele não conheça. Hoje nós que vivemos há bastante tempo aqui na nossa região, por exemplo, a gente conhece todos os empresários. Quantas pessoas vocês conhecem aqui, empresários de muitos anos, que com 1, 2 ligações eles conseguem informação daquele candidato. E dentro de uma empresa você vai ter colegas de faculdade, vai ter colegas de outros empregos, e essas pessoas vão falar bem ou mal de você. Depende da imagem que você criou. Então é importante você alimentar a sua rede de contatos, é importante você manter uma boa imagem nas redes sociais, porque isso pesa muito para se conseguir um emprego hoje em dia.
A gente falou em qualificação, né, em um profissional bem preparado, né, o profissional pronto para chegar até uma entrevista e a ser contratado. Se fosse o contrário, Daniel, né, se a pessoa não tem tantos cursos, não tem tanta preparação, porque nós temos muitas pessoas procurando emprego, a gente vê diariamente, que não tem toda aquela qualificação, né, mas tem algum tipo de experiência, já trabalhou em alguma coisa, de alguma área. Tem qualidade. Tem qualidade, né? Quer trabalhar, precisa trabalhar. Como é que faz? O que as empresas buscam muito hoje é estabilidade em carteira. Tem muito candidato que ele é bom no que ele faz, mas ele passa muito de empresa em empresa. Isso é muito mal visto pelos empresários, pelos recrutadores em si. Então, esse é um cuidado que a empresa tem que tomar, ou que a pessoa tem que tomar antes de procurar o emprego que ela está buscando. Ela tem que buscar o que ela goste realmente de fazer, algo que ela seja bom e que ela vá ficar naquele emprego. Porque se ela ficar 4 meses num, 3 meses no outro, ela vai queimando a carteira dela. E chega um momento que ela não consegue mais emprego por causa disso. Então, a pessoa que ainda não tem essa qualificação toda, ela tem que tomar cuidado com a imagem dela, com um currículo bem feito, esses passos que a gente colocou aqui. Porque nem todo mundo tem uma qualificação maravilhosa para trabalhar na área em que se propõe. E tem empresas dispostas a dar uma oportunidade para a pessoa que está iniciando? Tem, mas o que vai pesar na balança da empresa é aquilo que a gente estava colocando antes. Que imagem essa pessoa passa? Que atitude ela tem no dia a dia da empresa? Que atitude ela vai ter no dia a dia com os colegas? Isso tudo vai pesar muito. Então, a pessoa que não tem qualificação, vá atrás de qualificação, porque ela está ficando para trás. Hoje nós temos um quadro, trabalho na empresa, a gente trabalha muito com recrutamento e seleção. Diversos empresários da região contratam através de mim, da equipe que eu tenho por trás. E hoje uma das exigências maiores dos empregadores é essa estabilidade na carteira. E a pessoa estar comprometida com o trabalho. E ela só vai estar comprometida se ela fizer algo que ela gosta, algo que ela realmente está a fim de fazer. O Daniel, eu não sei como é que está hoje, mas era um termo, e ainda é um termo muito usado, carteira suja. Ou seja, carteira suja é aquela, como tu falasse, que tem 300 empregos lá, né? E cada 2 meses vai mudando aquele negócio todo, né? Mas essa facilidade de tirar uma carteira nova também ainda existe, porque a pessoa está com a carteira suja, vai lá e tira uma nova. Como é que essa pesquisa? Você vê assim, é muito simples hoje para um recrutador pegar esse tipo de coisa. O candidato malandro, que isso é malandragem, na minha opinião, é muito simples a gente identificar isso. A pessoa tem 30 anos, chega com uma carteira limpa, provavelmente ela teve uma outra carteira. Hoje, com uma pesquisa... mas eu perdi a minha carteira, aquele velho papo. Uma pesquisa do PIS, hoje em dia, identifica isso. Por que empresas essa pessoa passou. Por isso que é importante a pessoa tomar cuidado com o que faz nos empregos onde ela passa, a imagem que ela vai deixar. As empresas estão muito exigentes. Hoje eu tenho vagas para camareira em hotel, que o hotel exige 2º grau para ser uma camareira. Para você ser gari hoje em Balneário Camboriú, você tem que passar por um concurso público. Não desmerecendo a função de gari, mas você vê que a base operacional para você trabalhar hoje numa padaria, mexendo na limpeza na padaria, você precisa de um 2º grau. Porque o empresário hoje ele é consciente que aquela pessoa vai lidar com o cliente dele. Então ele quer alguém com uma formação, ele quer alguém preparado para estar na frente da empresa dele. Então esse exemplo da camareira com 2º grau é um exemplo básico. Uma camareira com 2º grau hoje é um diferencial que a empresa pede. A camareira ela tem que ter um conhecimento em informática. Porque na hora que ela vai conferir um consumo de 1/4, depois ela vai ter que lançar no sistema tudo que o cliente consumiu. Então hoje não tem mais espaço para aquela camareira que entra lá, a gente costuma dizer aquela questão do cavalo, só enxerga assim. Só para arrumar as coisas. Ela faz a limpeza e vai embora. Não existe. Tem que ter um aperfeiçoamento. Exatamente. Legal. Daniel, olha, a gente agradece muito a tua participação. Gostaria que você deixasse um número de telefone de contato para pessoas interessadas em contactar contigo, né? Empresários e pessoas também que queiram, né, fazer aquele currículo, como tem que fazer esse negócio todo, né? Em função. As tuas funções estão disponíveis em que telefone?